Olá, hoje a gente vai falar sobre primeiros socorros. Você sabe como agir nessa hora inesperada? O que fazer e o que não fazer em casos de acidentes? Se liga aí no Em Movimento. Wesley é enfermeiro, trabalhou alguns anos no SAMU e já viu de tudo quando o assunto é primeiros socorros. Hoje nós temos dois grandes problemas. Um é a falta de socorro e o outro é o socorro inadequado. A falta de socorro ela pode gerar a morte do paciente. Mas o socorro inadequado também, nós temos um termo chamado iatrogenia, que você vai criar uma lesão adicional a esse paciente. Por exemplo, o paciente que é atendido, que é manipulado, que é removido de forma inadequada, isso faz com que o paciente possa ter lesões acima daquilo que ele já tem. Então eu posso agravar uma lesão no paciente diante daquilo que eu vou manipulá-lo. Vamos falar então das ações práticas. O que fazer em casos de acidentes? Sempre acionar o socorro. Você vai ligar 190 Polícia Militar, 192 SAMU, 193 Bombeiro Militar e comunicar o ocorrido. Descrever de forma rápida o que aconteceu, que tipo de acidente, que veículo que envolve, como é que está a situação. Outro passo importante que muita gente esquece é sinalizar o local do acidente. Para poder sinalizar o local, o triângulo é o equipamento de uso obrigatório, e essa é a função dele, sinalizar o local em situações de acidente ou no caso de um imprevisto, o veículo que deu defeito no meio da via, então a gente usa ele para sinalizar. Se o triângulo não é o suficiente, a gente pode sim utilizar de outras coisas, como galho de árvore, lata, pedaços de madeira. O que realmente não pode ser utilizado é o fogo, principalmente se a gente pensar na ocorrência de um incêndio, um combustível derramado e um incêndio. Se eu estou numa via onde a velocidade máxima permitida é 40 km por hora, a ideia é que eu sinalize a 40 metros de distância. Se é uma via de 60, eu vou sinalizar a 60. Se é uma via de 100, eu vou sinalizar a 100 metros de distância. Como a gente não anda com a fita métrica e a gente calcula que um passo largo é mais ou menos 1 metro, a gente faz essa contagem. Numa via de 40, eu vou contar 40 passos para poder sinalizar. Numa via onde o máximo permitido é 60, a ideia é que eu conte os 60 passos para poder fazer a sinalização. Se porventura esse acidente acontece numa curva, um veículo estraga numa curva, a ideia é que eu não vou contar passo na curva, porque na curva já é um lugar onde a gente não tem visibilidade. Então, se porventura acontecer na curva, a gente passa a curva e depois sinaliza nos dois sentidos para poder avisar com antecedência o condutor que está vindo nos dois lados em direção ao acidente ou ao veículo com defeito. Avaliar o paciente também é fundamental. Para a pessoa leiga, o mais importante, primeiro saber se essa vítima está consciente, ou seja, se ela está acordada, se ela está falando, se ela está ouvindo. Segundo, se ela está respirando, porque quem não respira, morre. Então preciso saber se essa vítima está respirando. E o terceiro, saber se ele tem ou não um grande sangramento. E aí eu vou dirigir a minha ação dependendo de cada uma dessas três respostas. Se ele está consciente, se ele está respirando e se ele tem um sangramento. E o que não fazer em hipótese alguma? Eu não devo remover esse paciente se eu não sou um profissional habilitado para isso. Por quê? Porque esse paciente, comumente os pacientes vítimas de acidente automobilístico, pela intensidade da pancada, pela cinemática do trauma, nós temos uma grande energia em cima da vítima. E os traumas mais comuns que nós temos é fratura na coluna, fratura de cervical, alguma lesão interna de grandes vísceras. Então nós temos que estabilizar esse paciente. Então se eu remover esse paciente de uma forma inadequada, eu posso estar causando essa iatrogenia que eu já falei, causando uma lesão adicional nesse paciente. Em caso de não ter condições de contato com o socorro adequado em uma circunstância que é preciso remover a vítima, há também uma orientação importante. Uma vítima encarcerada, por exemplo, bateu o veículo, a pessoa ficou presa ali pelo cinto de segurança e o carro está pegando fogo, eu vou retirar esse paciente de dentro do veículo, porque se pegar fogo ele vai morrer queimado. Então eu vou estar permitindo que ele tenha uma lesão adicional. Mas não tem risco de explosão, risco de incêndio, risco de choque elétrico, eu não mexo nessa vítima, prestando atenção no nível de consciência, na respiração e no sangramento e comunicando rapidamente às equipes de socorro. E em casos de fratura, a atenção precisa ser ainda maior. De forma alguma eu vou tentar colocar o membro ou aquele osso desviado no local. Eu vou imobilizá-lo
de acordo com o que eu encontrar. Então, se eu encontrar um braço desviado, uma perna desviada, eu vou providenciar uma tala de papelão com um pedaço de madeira, vou colocar embaixo desse membro da forma com que ele se encontra e vou imobilizá-lo de forma torta mesmo. Por quê? Porque é um procedimento médico voltar esse osso para o local. E se essa fratura estiver pinçando um nervo ou uma artéria, ao tentar voltar para o local, você pode estar seccionando uma artéria, provocar uma hemorragia e, consequentemente, o óbito desse paciente. Ao se deparar com um acidente, mantenha a calma para tranquilizar o paciente e não ser a próxima vítima. Tente afastar os curiosos sem confusão e ligue imediatamente para as autoridades. Vou deixar alguns números para vocês aí. Até a próxima!